sou a Natália, sou fisioterapeuta e hoje eu vim falar sobre uma questão que é: o exercício cura tudo? Hoje se vende que para tudo é exercício, né? Dor no joelho é exercício, pressão alta é exercício, diabetes exercício, dor na coluna exercício, dor de cabeça exercício, dor de dente exercício. Não, na minha prática clínica, no meu olhar profissional, na minha experiência, eu vejo que não é bem assim, tá? O exercício é importante? É fundamental? Tem que fazer parte da vida de todo mundo? Tem, não se discute. Mas podem existir momentos na nossa vida em que o repouso seja necessário, tá? Então, vou usar alguns exemplos. Algumas doenças neurológicas, né? Lógico que eu tô falando de um problema específico, mas uma doença, por exemplo, que inflama os nervos, conhecida como neurite. É raro, é difícil, isso acontece com pessoas que têm doenças muito específicas, mas aí num caso, por exemplo, de uma neurite, né, aguda ali, aconteceu aquele problema de inflamar os seus nervos. Repouso. Você não pode, não deve fazer exercício nesse momento. Precisa fazer repouso, porque se você faz exercícios, você vai perder, né? Você está num processo de inflamação dos nervos. Se você tenta se exercitar, se você tenta recrutar aquele nervo para trabalhar, você acaba matando mais neurônios, digamos assim, você acaba lesando mais nervos e depois, quando essa inflamação acaba, você muitas vezes não consegue recuperar a força muscular, por exemplo, por conta daquele esforço que você fez. Então, nesse momento, é repouso. Eu quebrei o braço. Eu vi uma vez um vídeo em redes sociais de uma pessoa com gesso, não lembro se era na perna ou no braço, fazendo exercícios pesados. Obviamente que essa pessoa, né, com certeza, era uma pessoa que já praticava exercícios. E aí a pessoa, frente ali a uma fratura, imobilizou o membro e decidiu retomar os exercícios. Era uma pessoa que já vinha fazendo, né, todo um acompanhamento e resolveu continuar. Muito provavelmente essa pessoa teve orientação de algum profissional, mas aí isso é colocado na internet de uma forma que a pessoa pensa assim: eu tô com o braço quebrado, mas eu não posso parar de fazer exercício. E vai lá fazer exercício, por exemplo, com o braço quebrado, que vai piorar, que vai evitar daquela fratura consolidar, daquele osso colar um no outro, porque tá fazendo um esforço num momento em que não deve ser feito. Então, se você é uma pessoa que já faz exercício, quebrou o braço, você pode continuar fazendo exercício de perna? Sim. Você pode fazer exercício com outro braço? Sim. Você vai ter que adaptar alguns exercícios, mas você pode continuar. Só que você não vai fazer um exercício, por exemplo, com aquele braço que está imobilizado. Uma tendinite. Eu já atendi muitos casos de tendinite, assim, numa fase aguda de dor extrema. Não dá para começar exercício nesse momento. Precisa de uns dias de repouso. Dá para fazer fisioterapia? Dá, usando outros recursos. A eletroterapia, por exemplo. Eu vou usar outros recursos, mas eu não vou prescrever exercícios nesse momento de fase aguda, que a pessoa está com muita dor. Não tem como. Precisa usar um medicamento que o médico passou para desinflamar, vamos usar outros recursos e mais ou menos em questão de 2 semanas essa inflamação já diminuiu e a gente começa os exercícios. Então existem casos específicos, tá? Doenças autoimunes, muitas acometem as articulações e elas geram um quadro inflamatório nas articulações, que são as artrites. Artrite é diferente de artrose. Artrose, eu tenho um desgaste da minha articulação por conta de um esforço físico mesmo, de repetição, por conta, não necessariamente do envelhecimento, mas de um esforço mecânico que a gente fala. Então eu uso muito aquela articulação, não tenho força muscular suficiente para sustentar aquela articulação, que eu uso demais, vai gerar um desgaste. Isso é a artrose. A artrite, ela gera um desgaste, mas por quê? Porque você tem um processo inflamatório naquela articulação. E nas doenças reumatológicas autoimunes, o corpo está atacando as articulações. Se não entrar com um medicamento
para o corpo parar de atacar aquela articulação, não vai resolver. Vai fazer exercício e vai ficar com mais dor. Por quê? Porque o exercício gera um processo inflamatório na musculatura. É natural isso. E aí você tem lá um processo inflamatório que o seu corpo está gerando. Você vai fazer exercício, você vai gerar um processo inflamatório do exercício. Só que o seu corpo está o tempo inteiro gerando aquele processo inflamatório na sua articulação, porque ele está entendendo que ela é alguma coisa estranha e ele está atacando ela. Está atacando aquela articulação. Você vai fazer o exercício, você vai ficar pior. Então, nesse momento, é medicação e repouso. Daqui a pouco você começa, melhorou, diminuiu a inflamação, você vai começar com uma caminhada leve, alguma coisa mais tranquila, e depois você retoma os exercícios. Então, existem esses momentos. A mulher, por exemplo, uma mulher que tem o período menstrual, é muito comum, no período pré-menstrual, a mulher sentir um inchaço, uma sonolência, o corpo muda. Então, ela vai fazer exercício? Vai, mas de repente ela vai ter que fazer um pouquinho mais leve do que ela está habituada. De repente, naquela semana, durante 1 ou 2 dias, ela vai precisar repousar um pouco ao invés de fazer exercício. Uma gripe, né? Uma gripe forte mesmo, precisa do repouso, o corpo pede esse repouso. Não vai dar para você fazer os seus exercícios ali de uma forma pesada se você tá com uma gripe. Talvez você consiga fazer uma caminhada, algo muito mais leve, talvez você não consiga fazer nada e tá tudo bem também. O importante é a gente encontrar o equilíbrio em tudo isso, né? E não simplesmente entrar numa paranoia de que o exercício serve para tudo e cura tudo, né? E achar que eu tenho que fazer exercício o tempo inteiro, mesmo quando o meu corpo tá me pedindo um repouso. Diferente o corpo pedir um repouso, porque você tá com um problema e o seu corpo precisa daquilo, e a preguiça, né, gente? Preguiça é outra história. Ai, meu corpo tá pedindo repouso porque eu não quero fazer nada, eu quero ficar ali o dia inteiro no sofá, e isso acontece o mês inteiro. Não, então você tá errado, né? Mas muitas vezes você tem que ter aquela constância no exercício, e você vai 3 vezes por semana, mas pode ter aquela semana do mês que você só vai conseguir 2. E tudo bem, né? Não tem problema. Na outra semana você retoma as 3 vezes. Às vezes a gente precisa dessa pausa. Então, cuidado com essa história de que o exercício cura tudo e eu vou fazer de qualquer jeito e eu vou fazer sem orientação. A dica é, se você tá fazendo um exercício que tá piorando a sua dor, exercício leva a uma dor diferente, né? Eu não tô habituada a fazer, eu vou fazer um exercício lá, vou pegar um peso, eu vou ficar com dor na minha musculatura. Não tô acostumada, a musculatura vai ficar dolorida mesmo. Mas não, eu tenho uma dor na articulação, uma dor no joelho, uma dor aqui no punho, eu tenho uma dor na coluna. Eu fiz o exercício e fiquei pior. De repente, durante o exercício eu não senti nada, mas depois eu fiquei pior. Tem alguma coisa de errado. Ah, eu tenho que parar de fazer exercício. Não é parar, mas é ter uma orientação do que está acontecendo. Se você tá, por exemplo, com uma dor na lombar, porque você tem uma artrite, como eu tinha dito, você tem um problema que está gerando uma artrite e você está num quadro agudo de inflamação. Você vai precisar fazer repouso até isso diminuir para depois retomar os exercícios. Você pode estar gerando uma dor ali porque está fazendo o exercício de uma forma inadequada, porque está usando uma carga maior do que você deveria, porque está fazendo mais repetições do que deveria, né? Então precisa de uma avaliação profissional mesmo para entender o que está acontecendo e ajustar. A dica é essa: tô fazendo, não sinto nada de dor, começo a fazer um exercício e começo a sentir dor, tem alguma coisa errada. Aí eu sinto uma dor, vou fazer um exercício e essa dor piora, né? Tem alguma coisa também de errada. Tenho uma dor, tô fazendo exercício e nada melhora a dor, essa dor não passa. Talvez também precise ajustar alguma coisa, entender o que está acontecendo, porque na teoria o exercício é para melhorar, é para você ficar bem, é para você conseguir fazer as suas tarefas do dia a dia, é para diminuir a sua dor, né? É para você ficar mais ativo, ter mais força para fazer, para pegar um peso, para fazer aquilo que você precisa. O exercício é para você ficar bem. Se você tá ficando pior,
precisa parar e analisar o que está acontecendo. E para isso, muitas vezes, precisa de um profissional mesmo, de um olhar, de uma pessoa que entende do assunto, para poder ajustar aquilo que é necessário, certo? Fica essa dica.